Em segundo lugar, irmãos, um grande e importante ensinamento que eu tenho repetido ao longo dos anos, porque aprendi na palavra, e eu sei que muitos não têm se dado conta disso, é sobre a graça de Deus. Como você sabe, e está em Efésios capítulo 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Pela graça por meio da fé. Só que, lamentavelmente, muitos que se dizem cristãos pensam que graça é permissão para andar no pecado. E que Jesus tem obrigação de perdoar, porque ele chama Jesus de Senhor. E ele é salvo pela graça, então ele pode pecar à vontade, porque é graça. E eu já trouxe uma mensagem a respeito disso. Aliás, sobre o primeiro ponto tem uma outra, chamada fé ou crença. Fé ou crença. E eu vou ver se na descrição do vídeo, no comentário em destaque, se esse vídeo for para a internet, eu coloco no canal lá do YouTube, na Deus Toda Glória, as referências para essas mensagens, os links para essas pregações. E sobre essa outra aqui, esse outro ponto, me lembrei de uma aqui agora muito importante, intitulada O Largo Caminho da Graça Deturpada. O Largo Caminho da Graça Deturpada. Porque existe aí um guru no YouTube que criou um ministério dele mesmo, que não foi pelo Espírito Santo, chamado Caminho da Graça. Mas a graça que ele promove é uma deturpação da verdadeira graça de Deus. É um incentivo ao pecado. E graça não é permissão para pecar. A graça de Deus, ela deve ser a motivação para nós vivermos em santidade e justiça. Porque o que é a graça de Deus? A graça de Deus se resume nisto: sem nós merecermos, sendo nós ainda pecadores, Deus, por amor, enviou o seu Filho ao mundo para dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, para sofrer terrivelmente em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê, olha aí o ter fé conjugado, para que todo aquele que nele tenha fé não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é a graça de Deus. Agora, este amor de Deus revelado em Cristo, quando ele é compreendido por nós, deve gerar em nós dois resultados práticos: uma vida de santidade, porque se Jesus morreu naquela cruz por causa dos meus pecados, se o Filho de Deus sofreu por causa dos meus pecados, como posso eu continuar na prática daquilo que castigou o meu Senhor, que lhe causou dor, sofrimento e morte? Eu não posso continuar no pecado, porque eu amo aquele que me amou primeiro e que me amou de um modo perfeito. A graça resulta em santidade, não em pecaminosidade. E a graça resulta em justiça. O que é essa palavra, pastor? Justiça, eu antigamente pensava que era um juiz batendo martelo, dando o veredito final. Afinal de contas, é um termo jurídico, justiça. Mas não. Biblicamente falando, especialmente no Novo Testamento, justiça é a prática daquilo que é justo, daquilo que é correto, daquilo que é reto, daquilo que deve ser feito de bom. A justiça está resumida, a prática da justiça, em Mateus 7,12, que nos ensina que nós devemos
fazer ao nosso semelhante o que gostaríamos que ele fizesse conosco. E Jesus ainda disse: nisto consiste a lei e os profetas. Eu tratar o meu próximo como eu gostaria de ser tratado se eu estivesse no lugar dele. É importante se eu estivesse no lugar dele, porque muitas vezes a gente não se compadece de alguém porque a gente não considera o histórico dessa pessoa. Onde ela nasceu, como foi a sua infância, como tem sido a sua trajetória até aqui. E às vezes queremos tratar todos da mesma forma, com o mesmo peso, e não pode ser assim. Não pode ser assim. Quanto mais sofrida é uma pessoa, mais misericórdia nós temos que ter, mais paciência nós temos que ter. Isso é justiça. Isso é justiça. Então eu tenho que tentar me colocar no lugar daquela pessoa. Isso se chama compaixão. E fazer por ela o que eu gostaria que fizessem por mim, se eu estivesse no lugar dela. E o ensinamento do Senhor, que melhor ilustra isso, foi dado em parábola, a parábola do bom samaritano. Onde, como vocês sabem, um homem foi assaltado, espancado e lançado à beira do caminho. E estava ali, provavelmente entre a vida e a morte, se ninguém o socorresse. E primeiro passou um sacerdote. E ele viu aquele homem, mas passou de largo. Não se aproximou daquele homem. Depois passou um levita, alguém que também está envolvido com as coisas de Deus, em cuidar do templo. Então, se nós trouxéssemos para os nossos dias, primeiro passa um pastor, ou um padre, e passa longe da pessoa que está sofrendo. E depois passa um coroinha, ou um diácono, um obreiro, e também passa longe daquele que está sofrendo. São justamente aqueles que dizem que são homens de Deus. E depois passa um samaritano, que era o povo mais desprezado pelos judeus. E o samaritano se aproxima daquele judeu que estava à beira do caminho e cuida das suas feridas e o leva a uma hospedaria e paga antecipadamente a hospedagem daquele homem, para que ele ali fosse tratado. Queridos irmãos, quando Jesus terminou esse ensinamento, ele perguntou aos que lhe ouviam: qual desses três te pareceu o mais próximo daquele que estava à beira do caminho? E a resposta evidentemente foi: aquele que se compadeceu dele. E Jesus disse: então vai tu e faze a mesma coisa. Temos que nos compadecer do nosso semelhante. Esse é o resultado da graça de Deus em nossas vidas. A palavra de Deus declara em 1 João 3,16: nisto consiste o amor, em que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Jesus deu a vida por nós na cruz, não apenas para pagar nossos pecados, mas também para fazer com que vivamos cheios do seu Espírito Santo, que tem como primeira característica o amor a Deus e ao próximo. A graça de Deus me ensina não apenas que Jesus morreu por causa dos meus pecados, mas por nós, pecadores. E se há um pecador que ainda não partiu desse mundo, é porque Deus está permitindo que ele continue vivo para se arrepender dos seus pecados. Então, como posso eu fazer o mal a alguém a quem Deus quer fazer o bem? Por isso a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra o ser humano, não é contra pessoas. Porque todas as pessoas, até aquelas que nos perseguem, nos caluniam, nos maltratam, só estão vivas
porque o Senhor espera que alguém ore por elas e pregue o evangelho para elas, para que elas se convertam. E Ele espera que nós façamos isso, irmãos. Por isso Jesus ensinou a amar os nossos inimigos. E quando a palavra diz amar o próximo, começa por aqueles da nossa família, da nossa casa. Quantos em pé de guerra com a esposa, com filhos, com a sogra, com o sogro, seja com quem for, e diz que é cristão, mas não quer se humilhar, não quer pedir perdão, não quer perdoar. Mesmo Jesus ensinando que se 7 vezes no mesmo dia alguém pecar contra nós e dizer, me perdoe, eu me arrependo, temos que perdoar. Como é que eu não vou perdoar aqueles que convivem na minha própria casa? Se esses são os mais próximos na minha vida. É muito fácil amar o distante, irmãos. É muito fácil mandar uma figurinha escrito eu te amo para alguém através do WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram. É muito fácil fazer isso. É muito fácil gravar um vídeo dizendo eu te amo e postar no YouTube. Mas eu quero ver você amar aquele que te aborrece. E a graça de Deus é o segredo para nós conseguirmos amar a toda e qualquer pessoa que seja. Jesus morreu por essa pessoa. E eu não posso me esquecer disso. Isso é a graça de Deus. Isto é a graça de Deus. Então este é o segundo grande ensinamento que eu não poderia deixar de relembrar aqui. E para que não fique nas minhas palavras, embora eu já tenha citado aqui, por exemplo, a parábola do bom samaritano, em Tito capítulo 2 eu encontro um resumo perfeito disso, versículo 11 em diante. Aliás, tem outra pregação minha que é baseado nessa passagem aqui e que eu incentivo vocês a ouvirem. Ela foi ministrada em 2 partes e o título dela é Ensinamentos da Graça Salvadora. Ensinamentos da Graça Salvadora. A graça de Deus nos ensina, irmãos. E o que ela nos ensina? Vejam comigo. Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça salvadora de Deus se manifesta a todos os homens, ensinando-nos que... Agora vejam que essa primeira parte é a santidade, uma vida em santidade. Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, e isto é o que nos ensina a graça, que Ele deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, e agora vem a justiça, zeloso de boas obras, da prática de boas obras, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos em Cristo Jesus. E esse grande amor de Deus me leva a praticar o que Jesus nos ensinou, amando o meu semelhante como Ele nos amou. Agora lembre-se, quem ama diz a verdade, quem ama adverte do pecado a quem está pecando, a quem está no caminho da morte, mas não faz isso de um modo soberbo, não faz isso de um modo arrogante, faz isso como Jesus nos ensinou, com humildade e mansidão. O Senhor Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 11, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas.